João 21, 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele disse: Lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo, João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Pode se assentar, irmão? Glória a Jesus. Irmão, a palavra na qual nós lemos, ela vai tratar sobre um reconciliar de uma aliança entre o homem e Deus, entre o homem e Jesus Cristo. Essa aliança que está no meu dedo, aos casados, essa aliança que está no seu dedo, se você olhar para ela, você não vai conseguir ver o início, por onde ela começou. Você também não vai conseguir ver o fim, por onde ela terminou. Quando Jesus, ele olha para Pedro e vê Pedro pescando peixes, ele vai falar: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe. Tu serás, a partir de hoje, a partir do momento que eu encontrei com você, pescador de almas. Naquele momento, Jesus estava fazendo uma aliança com Pedro. E a palavra na qual nós lemos, ele pega Pedro indo fazendo aquilo que Jesus tinha tirado ele. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu não serás mais pescadores de peixe. Hoje você pescava peixe no verbo passado, porque no verbo presente e futuro você será pescador de almas. Jesus muda a história de Pedro, e quando o homem tem um encontro verdadeiramente com Cristo, ele é transformado verdadeiramente. Só que no meio da caminhada, a palavra do Senhor nos vai dizer que a todo instante, a todo momento, Jesus falava das coisas que iriam acontecer com ele. Jesus falava: olha, eu vou morrer uma morte de cruz, mas fica firme, porque ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. O que Pedro precisava era só esperar o terceiro dia.
Porque Jesus fala: eu até vou morrer, Pedro, mas aguarda só um pouquinho, porque eu vou ressuscitar. Aguarda só um pouquinho, Pedro, porque você vai me ver morrer, mas do mesmo jeito que você me viu morrer, você vai me ver vivendo ao terceiro dia, Pedro. Só que qual é o nosso problema, Denison? O nosso problema é que a gente não espera o terceiro dia. Jesus fala uma, Jesus fala duas, Jesus fala três, mas a gente não aguarda o terceiro dia. No primeiro dia a gente pode até estar lá. No segundo dia a gente fala: está demorando, eu vou voltar a fazer aquilo que Jesus não me tirou de fazer. Só que Jesus, ele queria ter uma aliança concreta com Pedro. Olha, Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele tinha um chamado que não poderia correr dele, porque antes de Pedro aceitar Jesus, Jesus já tinha aceitado ele. Porque antes de Pedro escolher Jesus, Jesus olhou para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Pedro, não adianta desviar, Pedro, não adianta retroceder, Pedro, não adianta, porque eu te escolhi. E Jesus continua falando: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu ver quem vai vencer com Cristo o mundo. Levanta sua mão e dá glória, porque você está nessa terra, mas você não é dessa terra. Porque você está aqui, mas a tua identidade é celestial. Você vai vencer, você vai vencer. Estou sentindo uma graça neste lugar. Jesus, com toda a sabedoria, um dia Jesus chega e vai no monte orar. Aí ele leva os 11, porque Judas já ia trair Jesus. Na primeira parte ele deixa 8, na segunda parte ele deixa 3, e ele sobe para orar. E Jesus, angustiado: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Só que quando Jesus ele volta, ele pega Pedro, Tiago e João dormindo, quando eles precisavam estar orando junto com Jesus. Mas mesmo assim Jesus não desistiu de Pedro. Jesus fala: Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar. O galo vai cantar e você vai me negar. Quando o galo canta e ele nega 1, 2, 3, ele está quebrando ali uma aliança com Cristo. Cristo, no momento que ele mais precisava de Pedro, ele quebra a aliança com Cristo. Só que mesmo assim, Cristo não desistiu de Pedro. Jesus na cruz, no momento de dor, ele vai gritar: Tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo, e Jesus dá o seu último suspiro e morre na cruz. Naquele momento Pedro já tinha negado.
agora acabou-se a esperança. Acabou. Se Jesus, que era Jesus, morreu, o que nós iremos fazer? Só que eles tinham esquecido do que Jesus falara. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus morto no túmulo. Pedro, ele grita. Ele está falando, Jesus morreu, acabou a esperança, Jesus está tardando, Jesus está demorando, então eu vou fazer aquilo que Ele me tirou, eu vou voltar para aquilo onde Ele me arrancou. E Ele fala, eu vou pescar. Pedro já era pedra, porque quando ele olha e fala, eu vou pescar, todo mundo fala, eu vou contigo então. Porque ele já era uma base para os demais discípulos. E vai o comboio. Pedro, Tiago e João. Vai pescar. Só que lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. E nada pega. Maria chega no sepulcro. E quando Maria chega no sepulcro, ela vê a porta do templo arrancada. Ela vê a porta do sepulcro arrancada. Ela vê a pedra do sepulcro arrancada. E ela fica desesperada. Só que Jesus bate nas costas dela e fala, por que você ainda procura entre os mortos? Aquele que vive está. Todo mundo tinha esquecido do que Jesus falava, mas ele bate nas costas dela e ela fala, mestre, o Senhor falou e aconteceu e é verdade. O Senhor falou que ia morrer, que ia ressuscitar, e ressuscitou, e ressuscitou. O nosso problema é que muitas das vezes a gente não confia na palavra de Cristo. E a gente esquece que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele te prometeu. Aleluia. E a primeira coisa que Ele fala para Maria é, fala para Pedro que eu vou ao encontro dele. Sinceramente, irmão, a Bíblia vai nos dizer várias vezes multidões seguindo Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper a multidão para tocar em Jesus. Aí cai entre nós uma pergunta que não quer calar. Quando Jesus ele ressuscita, porque ele vai atrás dos discípulos, mas não vai atrás das multidões? Porque ele vai atrás dos discípulos, mas não vai atrás de multidão? Jesus só tem compromisso com o discípulo, porque multidão oprime, multidão aperta, multidão só quer milagre, multidão só quer as coisas da terra. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra, com quem tem compromisso com o altar, com quem tem compromisso com o que Ele tem. Errou, mas Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Os discípulos estavam ali, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou te seguir, meu mestre. Com
Com milagre ou sem milagre eu vou te seguir. Com bênção ou sem bênção eu vou te seguir. Com a porta aberta ou com a porta fechada eu vou te seguir. Porque eu sou discípulo do Senhor. E discípulo não adora pelo que ele faz, mas discípulo adora pelo que ele é. Aleluia, levanta sua mão. Levanta sua mão. Você que é discípulo e adora, fala: eu sou discípulo do Senhor. Eu sou discípulo do Senhor. Aí Deus não tem compromisso com multidão e vai atrás de Pedro. O interessante é que não foi Pedro que veio, foi Jesus quem foi. E ele chega na beira do mar. E eu acho lindo isso aqui, porque o cabra errou, o cabra falhou, o cabra abandonou aquilo que Jesus tinha chamado ele. Mas Jesus para na beira da praia, e a primeira palavra que Jesus vai falar é: ele chega, ele olha o barquinho, ele olha Pedro, Tiago, João. Eu imagino Jesus olhando e falando: eu conheço essa cena, estão jogando a rede a noite inteira, mas nada pegou. Aí, se fosse eu, eu poderia gritar: Pedro, você falhou comigo. Pedro, você errou comigo. Pedro, você retrocedeu. Se fosse eu, se fosse nós, talvez a gente iria acusar Pedro. Mas a primeira palavra que Jesus vai falar da praia é: filhos. A gente poderia chamar ele de todo jeito, mas Jesus olhou e falou: falhou, mas ainda é meu filho. Errou, mas ainda é meu filho. Retrocedeu, mas ainda é meu filho. Então, filhos, Jesus está chamando alguém de filho. O diabo está querendo acusar sua mente, mas Jesus está falando: você é filho. Já não somos mais escravos do pecado, mas somos servos e somos filhos de Jesus. A gente gritaria tantos nomes, mas Jesus gritou logo: filho. Olha lá Pedro. Eles continuam falhando. Eles olham para a praia e alguém fala: quem é aquele homem ali? Não estou conhecendo. Porque Jesus conhece quem é filho. Mas o que a Bíblia diz? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O meu erro, a minha falha, me separa de Cristo. Mas Cristo ainda continua sabendo quem eu sou. Eu que esqueço quem Jesus é. Porque na aliança que foi quebrada, não foi quebrada do céu, foi quebrada na terra. Porque Cristo não quebra aliança, Ele é fiel para cumprir. Quem quebra é o homem. Então o pai chega e continua vendo o filho, mas o filho não de distância, mas de coração. Está tão longe do pai que não consegue ver o pai. E ele grita: filhos, tendes o que comer? Aí eles falam: é um doido aí na praia querendo comida. A gente não pegou nem um peixinho pra gente, ele tá querendo comida. A gente não pegou nem pra gente dar uma beliscadinha aqui, e ele tá querendo comida. Não tem comida não, tá escrito. Eles falam: não tem. Aí Jesus: tenha
senha para trazer filho de volta, não tem? Jesus tem a senha para trazer filho de volta. Aí ele grita da praia: lança a rede do lado direito. Aí eles pensavam: mas a gente já jogou do lado esquerdo, do lado direito, a gente já jogou na frente, a gente já jogou atrás, mas a gente nada pescou. Só que eles estavam jogando a rede sem a autorização de Jesus. Eles estavam jogando a rede sem a palavra de Cristo. Mas uma palavra de Cristo mudou todo aquele cenário. Aleluia, aleluia. Eu vou liberar uma palavra para você. Uma palavra de Cristo vai mudar o cenário da tua vida. Uma palavra de Cristo vai fazer aquilo que estava dando errado começar a dar certo. Se você não crê, não levanta a mão, eu vou pegar por você. Aquilo que não estava dando certo vai começar a dar certo por uma palavra de Cristo. Lança a rede do lado direito. Eu imagino eles pensando: rapaz, eu conheço essa voz, eu conheço essa senha, eu conheço. Vamos tentar só uma vez, porque lançaram a noite toda e nada pegou. E aqui nós aprendemos que não é a quantidade que a gente lança, mas esperar a palavra de Cristo. Por que a Bíblia diz: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal? A gente lança, mas às vezes lança de maneira errada. Mas quando a gente se coloca na posição, talvez eles queriam só um peixinho, mas o que Deus tinha para eles não era um peixinho, era uma multidão de peixes. Talvez eles jogaram a noite toda falando: se a gente pegar um peixe, a gente reparte para todo mundo. Mas o que Deus tinha para eles era muito mais daquilo que eles pensavam. E eles lançam. No momento que eles lançam, eles tentam uma vez, e a rede está lotada de peixe, pastor. E quando eles começam a puxar aquela rede, a Bíblia diz, nós lemos: o discípulo a quem Jesus amava, Pedro, é o mestre. Porque depois que Jesus lança a senha, você reconhece a voz do mestre novamente. Depois que Jesus lança a senha, você reconhece a voz do seu pai novamente. Depois que Jesus lança a senha, você reconhece a voz do seu pai. E eles pegam. E quando eles começam a puxar, a Bíblia diz que vem 153 grandes peixes. Lança a noite toda, não pega nenhum. Depois a palavra de Cristo pega com fartura. Depois a palavra do mestre, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Pedro se rasga, se lança no mar e fala: eu vou ao encontro do meu pai. Ele veio até mim, mas agora é eu que vou ao encontro dele. É eu que vou reatar nossa aliança. Pai, o Senhor foi até a praia, mas eu vou te encontrar na praia. E eles chegam na praia. Tô terminando. Quando eles chegam na praia, Jesus é tão lindo que o
Quando eles chegam na praia, Jesus já tem pão e já tem peixe assado. Aleluia. Jesus fala: tendes o que comer? E o homem fala: não. Mas quando o homem vem, Jesus é quem alimenta. Não é possível. É Jesus é quem alimenta. Aleluia. Eu vou profetizar na sua vida. Tem pão vivo descendo do céu nessa noite. Tem pão vivo descendo do céu nessa noite. E Jesus está falando: come desse pão. Come desse pão que Jesus está te alimentando. Ramon do que me darai. O Ramon de cantada baixeia. Ah, Jesus, eu estou vendo os céus abertos aqui nessa noite. E Jesus está falando para alguém aqui nessa noite. A primeira pessoa sou eu. Ele falou: Denison, você veio até mim, agora eu vou te alimentar. Você veio até mim, agora eu vou te sustentar. Você veio até mim, agora eu vou te manter de pé. Aleluia. Quando você chegou na casa, Jesus já tinha peixe e pão assado para te alimentar. Quando você chegou aqui, Jesus gritou de lá: vem. E você veio, e Jesus tem pão e peixe para te alimentar. Nessa noite, Jesus quer te alimentar. Aí Jesus começa. Eu imagino uma rodinha da vergonha. Porque assim, quando nós falhamos, é como se o adversário entrasse na nossa mente por uma brecha que nós deixamos, tomasse a nossa mente, partisse para o nosso coração e erramos aqui. Porque primeiro começa aqui, no ver, no maquinar, no descer para o coração, depois executar. E todas as vezes que nós falhamos, depois da falha, depois do erro, o inimigo sai e te deixa só. E você fica amargurado, você fica triste, você fica chorando. Eu imagino a mesma coisa nessa cena. Só que se o inimigo estava acusando a mente deles, Jesus só queria alimentar eles. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a palavra que transforma. Jesus é a verdade que aviva. Jesus é a verdade que alimenta. Jesus é a palavra que cura. Jesus é a verdade que aviva nessa noite. Jesus estava alimentando eles com a palavra. Toma, Pedro. O que vai fazer você ser pedra e continuar na minha presença é isso. Toma, come desse pão. Se alimenta, Pedro. Se alimenta. Se alimenta. E Jesus, olha, nenhuma acusa o pecado dele. Jesus faz a rodinha com Pedro, Tiago e João e fala: se alimenta, se alimenta. Quando Pedro estava com a barriga bem cheinha, eu termino aqui. Jesus olha para ele: Pedro, Simão, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Com o coração amargurado. Quantas vezes Pedro negou? 1, 2, 3. Quantas vezes Pedro negou? 3. Pedro vai
vai se consertar com Jesus, confessando que ama 3 vezes. Simão Pedro, pela segunda vez: tu me amas, Senhor? Sim, eu te amo. Jesus continua: então apacenta as minhas ovelhas. Só Jesus perdoa e já devolve o cargo. Simão Pedro, pela terceira vez: tu me amas? E ele, com o coração amargurado: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Senhor, tu sabe que eu ia te negar e eu neguei. Tu sabe que eu ia falhar e eu falhei. Tu sabe que eu ia voltar a pescar e eu voltei. Mas o Senhor conhece o meu coração. E eu estou de novo aos seus pés, ó Pai, para dizer que eu te amo. Aí Jesus fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Fica de pé, irmão, fica de pé.